Olá, bom dia, bom dia, olá, olá, começando mais um dia, bom dia, boa tarde, boa noite, um dia de culto no lar, bom dia para quem me assiste ao vivo, boa tarde para quem me vê no intervalo, boa noite para quem me vê antes de dormir e para quem vê também de madrugada, que eu já ouvi, gente, adoro assistir você de madrugada, gratidão. Vamos lá cantar uma musiquinha? Dá uma ajustada na voz. Em noites calmas, sozinha em prece, minha alma pede a ti, Senhor. A paz ao mundo, sorriso franco, que cessa o pranto do sofredor. E agradece o dom da vida. E a alegria de te encontrar. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. Elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, expressando a alegria de encontrar a sua luz, a sua paz, o seu amor. Abrimos mais um culto no lar de hoje, pedindo proteção, amparo, auxílio, equilíbrio, calma, serenidade, a nós e aos nossos irmãos, que passamos por este momento de transição, de turbulência, de transformação. Momento esse que muitas vezes mal conseguimos entender o que sentimos, o que pensamos, porque não acolhemos o nosso irmão, repelimos carinho, repelimos amor, com carência no coração. Que possamos, Mestre, aprender a compreender o que sentimos, que possamos, Mestre, aprender a filtrar o que pensamos, que possamos aprender a nos colocar no lugar do próximo, na certeza de que tudo que eu sinto, o meu irmão é sensível o suficiente para sentir também, pois somos todos iguais. Que possamos compreender o real significado desta frase, somos todos iguais. No amor, no carinho, no respeito recebido por nosso Pai Maior. Que possamos aprender com suas palavras e com seu exemplo, como lidar com aqueles irmãos tão diferentes, ainda marcados pela dureza, pela rispidez. Que possamos também perceber a importância do nosso planeta, esta casa que nos abriga, uma escola maravilhosa, criada exclusivamente para nós e as nossas mentes, para que possamos nos reconhecer, para que possamos nos conhecer e nos elevar ao máximo mediante este planeta escola. Gratidão mais uma vez por este momento de aprendizado e que a sua luz se estenda a todos aqueles que precisam hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós ainda estamos na leitura do duelo. É uma leitura um pouco maçante mesmo, até porque a gente já não vivencia isso hoje em dia, né? Graças a Deus. Tá aí a prova de que por mais que a gente pareça ainda muito longe, muito aquém, a gente tá andando ali a passos de, acho que nem formiguinha, né? Passos de vírus. Você nem esse vírus anda? Bem pequenininho. E aí a gente vai trazer para nossa realidade a disputa de ego, né? Esse duelo na disputa de ego.
Porque hoje em dia você chega num lugar, todo mundo quer ser o mais bonito, todo mundo quer ser o mais sábio, todo mundo quer ser o mais rico, todo mundo quer ter o carro mais bonito, o carro importado mais chique, a conta bancária mais recheada, a mulher mais gata. Então a gente vive o tempo todo o quê? Disputando, duelando o ego. A gente não consegue chegar simplesmente a admirar uma pessoa pelo que ela é, ou pela sabedoria que ela tem, ou pela alegria e harmonia que ela traz ao ambiente. Não, a gente se conectou 100% à matéria e é o que está destruindo a nossa nação humana. Então, voltando aqui, a gente vai aprender a lidar, então, um pouquinho com opiniões reversas à nossa, né? Como que a gente pode estar lidando com situações diferentes daquilo que eu quero, uma vez que o que eu quero nesse planeta não é nada, né? A gente veio aqui por uma necessidade e o que é de gosto, como dizia minha avó, é regalo da vida. Então, vamos lá. Que opinião terão de mim? Dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida, se não a peço àquele que me ofendeu. Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas aqueles que estão esclarecidos pelo feixe do progresso intelectual e moral dirão que agistes de acordo com a verdade, com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco por uma palavra frequentemente dita ao ar ou muito inofensiva da parte de um dos vossos irmãos, vosso orgulho se acha ferido. Respondeis-lhes de maneira áspera, e daí uma provocação. Antes de chegar ao movimento decisivo, perguntai-vos se agis como cristãos. Que contas deveis à sociedade se a privais de um dos seus membros? Pensais no remorso de ter arrancado a uma mulher o seu marido, a uma mãe o seu filho, aos filhos o seu pai e o seu sustentáculo. Certamente, aquele que ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente em reconhecendo os seus erros do que expor a vida daquele que tem direito de se lamentar? Quanto ao ofendido, convenho que algumas vezes pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja em relação àqueles que nos cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo, o coração está ferido e sofre, mas além de ser estúpido jogar a sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, ocorre que este, estando morto, a afronta, qualquer que seja, não existe mais? O sangue derramado não dá mais renome a um fato que, se é falso, deve cair por si mesmo e que, se é verdadeiro, deve se ocultar no silêncio? Não resta, pois, senão a satisfação da vingança saciada? Ah, triste satisfação que frequentemente deixa desde esta vida cruciantes remorsos. E se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras, e esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as do duelo, a das guerras, e são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier Bordels, 1861. Vamos mais uma? Ou mais duas para encerrar? O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do semelhante que não pertence senão a Deus, este é mais culpável 100 vezes que o miserável que, compelido pela cupidez, pela necessidade algumas vezes, se introduz numa habitação para dela roubar o que cobiça e mata aqueles que se opõem ao seu desígnio. Este último quase sempre é um homem sem educação, não tendo senão noção imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez.
o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpável que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem ponto para desculpar o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age, pois, friamente e de plano premeditado. Tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e de desprezo da própria vida, mas a verdadeira coragem, quando se está seguro de si, o duelo, resto dos tempos de barbárie, onde o direito do mais forte fazia a lei, desaparecerá com uma apreciação mais sábia do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Agostinho Bordel, 1861. E agora a gente vai ler a nota para encerrar. Oi, meu amor, bom dia, seja bem-vinda. Não tinha te visto ainda, perdão. Seja bem-vinda, tá? Nota: os duelos tornam-se cada vez mais raros e são vistos ainda de tempos em tempos em dolorosos exemplos. O número deles não é compatível ao que era antigamente. Outrora, um homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre suas precauções em consequência. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos está no uso do porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes, e é curioso seguir-lhe a gradação desde a época em que os cavaleiros não cavalgam jamais, senão com armadura de ferro e armados de lança, até o porte de uma simples espada, tornada antes um adorno e um acessório de brasão do que uma arma agressiva. Um outro indício de costumes é que outrora os combates singulares tinham lugar em plena rua, diante de multidão, que se afastava para deixar o campo livre e que hoje se oculta. Hoje, a morte de um homem é um acontecimento que incomoda, que emociona. Outrora, não se lhe dava atenção. O espiritismo vencerá esses últimos vestígios de barbárie inculcando nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Ufa! E aqui a gente encerra o duelo. Eu queria encerrar, gente, porque ele já estava ficando um pouco maçante. E eu acho que a gente já não precisa mais ficar falando a mesma coisa toda a vida, apesar de que eu sei que muita gente ainda não captou a mensagem, né? Ou seja, Etienne, qual que é a mensagem? Cara, você foi ofendido, analisa a situação. Analisa a pessoa que te ofendeu. Vê se cabe, se vale a pena perder seu tempo respondendo e mais ainda se vale a pena perder sua vida batendo de frente com a pessoa tão descontrolada, tão ignorante, tão perturbada dentro de si, incapaz de controlar os seus próprios sentimentos. Então é isso que eles estão falando. Eu, antigamente, era uma pessoa muito explosiva. Não digo que eu deixei de ser, porque eu não me transformei, né? Não virei anjo, não virei santo, e nessa encarnação eu acho pouco provável. Mas hoje eu já penso muito antes de explodir do que eu explodi. Antes eu explodia, simplesmente, parecia uma bomba nuclear. Que tinha ao meu redor e ia embora, tudo, com todo mundo que tivesse. Hoje não. Hoje eu penso muito antes de explodir. Mas por preguiça. Não digo nem que eu sou uma pessoa mais evoluída. Talvez a minha evolução tenha começado dessa forma, preguiça. Eu olho para a pessoa e falo, que? Coitado, não sabe nem o que tá falando. Ai, vou perder meu tempo, não. Ah, você é isso, você é aquilo. Sou, colega, sou demais. Beijo. Tchau, fico com Deus, Deus te abençoe. Cara, que diferença vai fazer o cara tá falando isso? Eu vou passar a ser só porque ele falou. Ai, ai. Que importância que eu tô dando para essa criança. Então, é nesse ponto de vista que a gente tem que estar evoluindo. Nossa, vale a pena
você se igualar a essa criança totalmente desequilibrada, se você parar e deixar ele esbravejar sozinho, ficar caladinho, eu já fiz isso, tá? Ficar caladinho, deixa a pessoa gritar, esbravejar, xingar, quebra tudo. Todo mundo vai parar, vai olhar pra ela, ela vai rachar de vergonha. Porque ela vai ficar explodindo, esperando você explodir, esperando, você não vai. Você vai ficar quietinha, só olhando pra carinha dela assim. Com aquele pensamento lá dentro, você tá precisando de ajuda, colega? Tá tudo bem? A pessoa nunca mais vai fazer isso com você. Então, aprenda a controlar as suas emoções, aprenda a controlar as suas reações para você controlar o mundo que te cerca. É muito mais fácil, tá? E outra coisa, você não tem que se conectar com qualquer maluco que passa gritando, esbravejando com as energias lá, flor da pele, não. Se você for uma pessoa consciente, tiver consciência do que é você, do que você é, do que você gosta, de como você age, a pessoa ela vai estar expurgando energia negativa e não vai se conectar a você. Você vai ficar caladinha e ela vai pagar de maluca, né? Ah, coitada, olha lá como é desequilibrada, doida. Por que ela tá gritando? Ah, ninguém sabe, não, todo mundo parado olhando pra ela. É assim que funciona, tá? Então aprenda a não se conectar com as pessoas extremamente desequilibradas para você não perder o seu desequilíbrio da sua vida, tá bom? E na semana que vem, no capítulo 13, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entrar que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E nesse estudo do capítulo 13, nós vamos estudar fazer o bem sem ostentação. Será que esse povo consegue? Os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, servir sem esperança de retribuição, instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão, beneficência exclusiva. Então vai ser um estudaço, né? Porque tem um monte de coisa nesse capítulo 13 pra gente estudar. E a gente acaba de chegar quase. Acho que quando acabar isso aqui na metade do Evangelho. Beleza? Vamos lá então pro Livro dos Espíritos? Ai, ai. No Livro dos Espíritos, gente, olha isso. Esse tempo seco que a gente fica respirando esse pó fininho. Eu acordo assim todo dia. Todo dia, todo dia. Primeiro eu acordo, aí minha voz, ela preguiçosa, ela vai acordar lá pro meio-dia. Oi, Murilo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso culto. Os espíritos durante o combate, né? É o que a gente vai estudar hoje. Pra gente parar de achar que os espíritos são mágicos, a gente já entendeu, né? Nas aulas passadas que a espiritualidade ela não é mágica, ela não age com a varinha de condão, né? Ah, eu quero isso, plim, não. Tudo é regido dentro das leis da natureza, inclusive o que a gente acha que é paranormal, né? Telecinese, telepatia, tudo isso é extremamente normal. Inclusive as grandes potências sabem disso, tá? Inclusive todas as potências, a gente tem que parar de achar que é só o espiritismo que trabalha nessa área. Vocês sabiam que o Vaticano, a Igreja Católica, é responsável pelo maior observatório ufológico do planeta, maior até do que a NASA, e que ela é a maior instituição em contato com os seres intergalácticos, não é a NASA? Então é a Igreja Católica que rege, e a Igreja Católica não perdeu o poder dela, não. Então vamos tirar essa ilusão da cabeça de que é o espiritismo e a ufologia que controla. Não é não, tá? E muito antes da gente começar a trabalhar e estudar esse contexto, a Igreja Católica já dominava esse campo. E eu me pergunto por que ela não compartilha isso com seus fiéis, né? Vai chegar uma hora que não vai ter jeito. E aí, como é que ela vai explicar para eles? Vamos lá? Os espíritos durante os combates. Voltando aqui que a gente fugiu totalmente do contexto, né? Pergunta de número 541. Em uma batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada partido? E os espíritos responderam, sim, e que estimulam sua coragem. Os antigos, outrora, representavam os 12
Os antigos, outrora, representavam os deuses tomando partido por tal ou tal povo. Esses deuses não eram outros senão espíritos representados sob figuras alegóricas. Então, antigamente, aqueles deuses, né, que o povo falava assim, nossa, deusa Hermes, como é que é? Deusa Isis, deusa não sei o quê, nada mais eram que pessoas mesmo, né, que tinham encarnado aqui e que tinham um desenvolvimento mais aflorado, tinham um conhecimento, uma beleza, né, uma astúcia muito mais elevada do que os outros. Então, eles já criavam ali uma figura divina. Pergunta de número 542. Em uma guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido pela justiça? E os espíritos responderam: sabeis bem que há espíritos que não procuram senão a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os impressiona. Pergunta de número 543. Certos espíritos podem influenciar o general na compensação de seus planos e campanha? E os espíritos respondem: sem nenhuma dúvida, os espíritos podem influenciar por esse motivo, como por todas as concepções. Um exemplo é a Segunda Guerra Mundial. Hitler acreditava que recebia mensagens, tá? De espíritos superiores, psicografias de seres elevados. E esses seres falavam para ele que ele ia construir uma nova raça, né? Uma nova linhagem de seres, de pessoas mais puras, mais elevadas. E ele acreditava, né? Na verdade, essa mensagem ela foi passada mesmo, mas ele recebeu ela toda torta do jeito que ele queria. E aí ele começou a acreditar que aquela mensagem que ele recebeu fazia dele um ícone aqui embaixo, um ser iluminado, uma pessoa que ia mudar o mundo. E aí começou o quê? As influenciações negativas, a loucura do coleguinha, que todo mundo sabe como que acabou, né? Pergunta de número 544. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhe maus planos, tendo em vista perdê-lo? E os espíritos respondem: sim, mas não tem ele seu livre-arbítrio? Se seu julgamento não lhe permite distinguir uma ideia justa de uma ideia falsa, suporta as consequências e faria melhor obedecer do que comandar. O general pode, algumas vezes, pergunta de número 545, o general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma vista intuitiva, que lhe mostre antecipadamente o resultado dos seus planos? E os espíritos respondem: frequentemente. É assim no homem de gênio, é o que se chama inspiração, e faz com que ele haja com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que dirigem e sabem aproveitar as faculdades de que é dotado. Essa inspiração é semelhante àquela que eu expliquei para vocês já tem um tempo atrás, que são dos médiuns que conseguem pintar, os médiuns que psicografam. É estranho, não dá para explicar, eu já senti. Vem de dentro que assim, você quer fazer o trem, você não sabe, porque você nem sabe o que você quer fazer, só quer fazer. E aí o povo não entende, você tá na rua, vai te dando aquela gastura pra você ir embora pra sua casa, você quer ir embora pra sua casa, como se tudo que você quisesse no universo estivesse lá naquele momento. E é uma vontade incontrolável. E aí você chega e você começa. E você sabe o que você vai fazer? Não, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe o que você precisa, mas as coisas que estão ao seu redor você vai juntando. Eu faço isso muito, gente, com material descartado, tá? Coisas jogadas no lixo. Desde menina eu tenho essas coisas, eu começo a criar coisas, eu começo a montar coisas, eu construo coisas com material descartado. Inclusive as fontes que eu tenho, muitas coisas, muitas esculturas foram feitas dessa forma. Então essa inspiração, quando ela vem, não dá para segurar não. Você pega tudo que tem ao seu redor e vai montando, deixa agir, fecha o olho se possível, deixa só a mão fazer ali, ó, entendeu? Isso é inspiração. O povo fala assim: eu tive uma ideia. Ideia é uma coisa, inspiração é outra, tá bom? Mas as duas quase que tem o mesmo princípio. Pergunta de número 546. No túmulo do combate, o que ocorre com os espíritos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta depois da morte? E os espíritos respondem: alguns se interessam, outros se afastam.
Nos combates, acontece aquilo que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito está surpreso e como perturbado e não crê estar morto, parecendo-lhe ainda tomar parte da ação. Não é senão pouco a pouco que a realidade lhe aparece. Gente, raramente a pessoa desencarna e sabe que está desencarnado, tá? É preciso um acompanhamento, a não ser que a pessoa ela tenha um conhecimento. E ainda assim, ela tem que ter uma aceitação muito grande. Porque dentro do conhecimento que ela tem, quando ela perceber que ela desencarnou, se ela entrar em desespero, sai da sintonia e também se perde. Tá? Não pensa vocês que porque, fulano estuda, fulano lê, fulano tá sempre ali no centro, faz trabalho mediúnico, fulano não sei o que, quando desencarnar vai direto pro plano astral, lá pro nosso lá, nós faz piadinha ainda, né? Vai direto pro nosso lá, não vai, tá? O fato de você ter uma bagagem de conhecimento grande não quer dizer que você saiba usá-la. Tem gente que tem uma bagagem de conhecimento muito menor, mas tem um controle emocional muito maior. Então ela sabe muito mais usar a bagagem pequena do que a pessoa que tem uma bagagem grande e não sabe usar, né? Pergunta de número 547. Os espíritos que se combatiam estando vivos, uma vez mortos, se reconhecem por inimigos e são ainda obstinados uns contra os outros? E os espíritos responderam: o espírito, nesses momentos, não está jamais de sangue frio. No primeiro momento, ele pode ainda querer seu inimigo e mesmo persegui-lo, mas quando as ideias lhe retornam, vê que sua animosidade não tem mais objetivo. Entretanto, pode ainda conversar-lhe as impressões, mais ou menos segundo o seu caráter. Percebe ainda o ruído das armas? Perguntou ainda na mesma pergunta, e os espíritos responderam: sim, perfeitamente. Então, antes do espírito ter consciência de que ele já morreu, de que aquela guerra ali para ele já acabou, ele ainda vai continuar ali naquele seu conflito. E se ele desencarnou no mesmo instante que o seu colega de combate, vamos falar assim, né? Seu colega de combate, os dois podem ainda, na primeira impressão, continuar a guerra. Não sabe que desencarnou, não sabe que morreu. Aí, quando eles percebem que o processo já é outro, que eles já não têm mais o corpo físico, que eles podem ficar lutando ali, esfaqueando e atirando um no outro por milênios, que eles não vão morrer. Oi, meu amor, seja bem-vinda. Aí eles vão parar e vão pensar, falar: peraí, eu tô exausto, com dor, com fome. Por que eu vou ficar tentando matar esse cara que ele não vai morrer nunca? Não, tchau, vai viver sua morte, que eu vou ver a minha morte pra lá. Então é mais ou menos assim que funciona, tá? Consciência. Pergunta de número 548 e a última. Os espíritos que assistem de sangue frio a um combate, como espectador, testemunha a separação da alma e do corpo e como esse fenômeno se apresenta a ele. Há poucas mortes instantâneas, respondeu os espíritos. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo vem a ser mortalmente ferido não tem consciência sobre o momento. Quando ele começa a se reconhecer, é então que se pode distinguir o espírito que se move ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a visão do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida, estando transformada no espírito, só ele atrai a atenção e é com ele que se conversa ou a ele que se dirige. Um pouco complexa, né? Essa última pergunta aqui. Mas eles estão dizendo que... Deixa eu voltar aqui. Que poucos espíritos morrem de forma instantânea. Que todos eles passam pelo aquele processo de desligamento e começam a assistir o seu corpo ali do lado dele, né? Ele olha para ele e fala: eu tô aqui, meu corpo tá aqui, eu tô aqui, meu corpo tá aqui. A partir desse momento ele já começa a ter uma leve impressão da sua realidade. Aí o que acontece? Aqueles que assistiram à morte dele, viu ele desligando, né, no plano astral, e agora o corpo físico dele tá lá e ele tá aqui. Ele vai se dirigir a quem? Ao espírito que tá aqui, né? Loucura.
Ele tá lá morto no chão, o espírito dele tá aqui do meu lado, vou conversar com o corpo dele morto lá no chão? Não, ele não vai me ouvir, quem vai me ouvir é o cara que tá aqui do meu lado, que é o espírito. Beleza? Então foi mais ou menos essa perguntinha. E na semana que vem nós vamos entrar em pactos. Nós vamos falar dos pactos. Muitas pessoas fazem pactos sem sequer saber que estão fazendo. Muitas pessoas fazem compromissos sem sequer saber que estão fazendo. E esses compromissos serão cobrados, tá? Cuidado com as coisas que vocês prometem. Promessa é dívida. E na semana que vem a gente vai estar estudando sobre isso, beleza? Vamos então ler o nosso tapa na cara semanal? Gente, vocês viram que eu quase não recebi mais tapa na cara? Tô quietinha. Tô me comportando, pelo menos tentando, né? Me comportar. Vamos de boa ideia? Ei, dona Dalva. Dona Dalva Arrulim, que fica aqui todo dia. Aí vem ela, vem fiote, vem o marido. O nome dela é Dona Dalva. Vá na onda. De novo, a gente já leu esse, né? Não quero ler esse. Que é de gosto é regalo da vida, né? Vamos regalar então. Tô brincando, gente. Pode não. Trabalhar com alegria. Acho que esse aqui é pra mim, tá vendo? Valeu a pena fechar. Ai, eu dou uma preguiça. Não vou mentir pra vocês, não. Tem dia que eu acordo e falo, nem. Então vamos ver aí, tá vendo? Foi só falar que eu não tava mais levando tapa na cara. Esse vai ser pra mim. Viu? Eu conheci uma pessoa que falava que a língua é o cacete do corpo. E é mesmo, né? Quando fala demais, ó, sempre toma uma. A alegria é um clima gerado por você mesmo. Quem trabalha de má vontade, mal-humorado, facilmente se desgasta e não produz o melhor. Quem sabe colocar alegria nas tarefas diárias não vê o tempo passar. Tudo transcorre em paz, ilumina-se o ambiente. Experimente trabalhar com mais alegria. Você vai descobrir nova e agradável sensação. Vai amar ainda mais o trabalho, este abençoado instrumento de vossa libertação. E que assim seja. E é realmente por isso que eu não me dou ao luxo de ficar curtindo essa preguiça, que às vezes me assola. Minha dívida é muito grande, né? Tem que pagar. Melhor pagar agora do que pagar depois. Vai que depois eu nem tenho dinheiro, né? Esse dinheiro que a gente chama de vida, que é o único dinheiro precioso que a gente carrega, né? É a vida, o aprendizado, a consciência que a gente tem. Então vamos lá pagar, né? Vamos encerrar então, relevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele infinitamente pela oportunidade de sanar as nossas dívidas de forma consciente e ainda em vida, porque sabemos, Mestre, do peso que é carregar essas dívidas após o desenlace. A falta de controle mental, a falta de controle emocional que nos leva para lugares horrendos, que nos arrasta por pântanos dolorosos, carregados de dores, mágoas, remorsos, rancor, revolta. Que possamos ter consciência, Mestre, que este é o momento, e talvez o último momento, mediante ao solo deste planeta escola para alguns, que possamos ter consciência que chegou o momento da separação do joio do trigo, que chegou o momento da prova final na escola, aqueles que entrarão de férias, aqueles que ficarão de recuperação intensiva, aqueles que mostrarão que realmente sabem. Chegou a hora de tirar as máscaras e assumir quem realmente somos. Que a sua luz e a sua paz possa reinar em nossos corações, nos livrando da ironia, da hipocrisia, do cinismo. Que possamos reconhecer quem somos para nós mesmos e parar de fingir para os outros, porque os outros enxergam verdadeiramente o que somos. Mentimos apenas para nós. Enganamos apenas nós mesmos e aqueles que estão distraídos não estão vigilantes, não oram, não vigiam os seus pensamentos, os seus sentimentos.
E é aí que caem em ciladas, em armadilhas emocionais, com prejuízos imensuráveis. Que possamos atentar ao que somos, ao que pensamos, ao que sentimos, pois somos o resultado dessa soma e não tem mais como mentir. Que a sua luz e a sua paz nos guie nesses últimos instantes, que possamos saber fazer as nossas escolhas e que possamos compreender que nós, que já entendemos o funcionamento dessa luta, temos a obrigação de carregar, orientar e buscar lá no fundo os irmãos que ainda não acordaram. Que possamos ser luz em sua obra, instrumentos de vossa paz, amor, amparo e a sua palavra de auxílio hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, nosso estudo? Vocês ouviram o Kiko Kitito? Esse já é um bem-te-vi. Ele vem quando a Dona Dalva tá aí pra cortar a onda da Dona Dalva. Ele já chega tirando todo dia. Bem-te-vi é uma coisa que eu vou contar com vocês. Ele bate em mim. Você acredita que ele bate em mim? Se eu estiver passando ali, ele estiver na fonte, ou eu estiver com o filhote nele, ele vem na minha cabeça, toque, toque. Bate na minha cabeça. Na Luna, a Luna não tem medo dele, não. Outro dia a gente tava passando e ele tava com o filhote, ele agarrou nos cabelinhos da Luna aqui e ela ficou carregando ele. Ele achando que tava machucando. Os passarinhos aqui que comanda tudo. Mas como diz meu marido, quem manda mesmo na casa é os cachorros. O povo vira pra ele e fala assim, quem manda lá na sua casa? Eles acham que eles vão falar que é eu, né? Aí ele fala, é os cachorros. E de fato, né? Vamos lá então? Nós estamos neste momento em que o Roger percebe a grandeza da nossa família universal mediante a seres intergalácticos, né? Não sei nem se eu posso falar assim, é tão chique, né, gente? Tão moderno falar assim. Seres interplanetários, nossos irmãos galacticais. Não sei se eu posso falar assim, mas ele está neste momento em que ele está vendo a grandeza da nossa família universal. Coisas assim que a ficção científica, eu gosto muito de pegar pelo aquele filme MIB, Homens de Preto, quando ele chega ali, né, na estação, parece uma estação de trem, um aeroporto, onde as pessoas, né, os alienígenas, eles estão chegando de todo lugar do universo, igual um aeroporto mesmo. Então é mais ou menos assim, tá? São criaturas humanoides, mas não são sempre humanas, elas existem de formas diferentes de nós, né? Igual os arcturianos, gente, seres maravilhosos, 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 não tem nem o que dizer. Os felinos, que tem outro nome, né? Mas eu conheci como os felinos porque ainda não tem a bagagem de conhecimento necessária. E tem vários outros seres aí que já estão atuando com a gente nesse processo de transformação do planeta. E quem desdobra, quem estuda e de forma compromissada já teve oportunidade, sim, em desdobramento, de estar com eles. Por isso que eu falo, é um ser iluminado, maravilhoso, maravilhoso. Nosso vocabulário não tem palavras para descrever a deliciosa bagagem energética que a gente consegue sentir emanando desses seres. E é deliciosa, ainda vontade de você ficar ali mamando. Só que aí que a gente vai virar um espírito parasita, né? Porque é tanta coiseira que a gente tem, é tanta luz que eles têm que a gente até ofusca. Mas isso é brincadeira, a gente não faz isso não. Mas a vontade que a gente tem é essa sim, tá? Então vamos voltar ali, mais um parágrafo que a gente já tá saindo, que já tô achando que eu tô num bate-papo. E vamos voltar ao nosso estudo. Olhei para Chaim maravilhado e disse, esse intercâmbio entre a espiritualidade da Terra e outros mundos será muito proveitoso para o nosso planeta no futuro. Nós poderemos resgatar conhecimentos que a ignorância de nossos povos perdeu no passado dos séculos. Até hoje, eu lamento a destruição da fantástica biblioteca de Alexandria pelos bárbaros. Se nós pensássemos mais em cultivar o amor e a sabedoria, ao invés de promover estúpidas guerras fraticidas, hoje não seríamos um mundo tão atrasado. E, de certa forma, ele tem razão, que atrasa muito a gente essa necessidade de disputa. Disputa de ego, disputa de poder, disputa de razão, disputa de beleza. Essas raças, elas não disputam nada. Elas não disputam nem a hora de falar. Fulano falou, agora é minha vez. Não, nem isso.
Porque eles são tão equilibrados que eles sabem esperar o momento certo, eles sabem deixar o tempo fazer o trabalho dele. E é o que difere. A nossa espécie não sabe, a nossa espécie ansiosa quer tomar tudo à força, né? Certamente, respondeu Chaim, a evolução nas escolas divinas, que são os planetas, recebe sempre o amparo de irmãos mais experientes na caminhada rumo à ingetulidade. Aguarda e verás que no futuro, quando os homens aperfeiçoarem o seu contato com o plano espiritual, poderão aproveitar melhor o apoio dos irmãos que vivem fora da matéria e também o auxílio de espíritos extraplanetários. Posso falar extraplanetários. Naquele instante, aproximou-se de nós um irmão de nosso planeta chamado William. Ele apertou a minha mão entusiasmado e disse: Chaim nos preveniu de tua visita. Ficamos felizes em participar deste trabalho de divulgação espiritual para a nova era. Fica à vontade e pergunta o que desejares. Estamos aqui para esclarecer aos encarnados o que nos for possível. Eu agradeci a atenção e perguntei ao atencioso William, que demonstrava ser um espírito ávido pelo conhecimento científico, mas sem o fanatismo materialista que atrasa o avanço de nossa ciência. Meu irmão, perguntei, o que poderias nos dizer sobre este trabalho conjunto entre espíritos da Terra e de diversos outros mundos? William, que vestia uma singela túnica branca, mas irradiava luzes prateadas em todas as direções, em conformidade com o seu entusiasmo e alegria, disse: a Terra está mudando de ciclo evolutivo. Estamos deixando de ser um planeta de expiação e provas para tornarmos-nos um planeta de regeneração espiritual, onde as tragédias e o sofrimento deixarão de existir. Os espíritos eleitos para a reencarnação na Terra do terceiro milênio serão aqueles que estão mais próximos do amor e da sabedoria. O nobre cientista, de um jeito todo seu, sacudiu os ombros e disse com humildade e simplicidade: é a era de Aquários, não é, irmão Roger? Como dizem os orientais? Eu sorri e coloquei espontaneamente a minha mão no ombro de William. Eu estava maravilhado com a naturalidade e simpatia daquele iluminado mentor. Em seguida, ele continuou: graças ao bom Deus, nos é permitido receber o auxílio dessas criaturas geniais que são nossos irmãos de outras galáxias, de outros sistemas solares. Eles possuem um rico conhecimento e um sentimento de paz e amor que nos faz compreender que quanto mais avançarmos, mais felizes seremos. Ao contrário dos futuros auxiliados de nosso mundo, eles fazem tudo de forma abnegada, nem sem nada esperar em troca. Eles dizem que apenas querem que sejamos felizes como eles e que um sorriso em nossos lábios lhes dá a alegria de sentirem-se úteis em nome do amor de Deus. Sem conter sua empolgação, William concluiu: as gerações futuras deverão reconhecer a imensa dívida de gratidão que devemos a estes irmãos, que hoje a ficção científica chama de invasores. Enquanto William tecia as suas últimas considerações, eu percorri com o olhar toda a extensão que cabia. Toda a extensão da cabine de comando da estação orbital. Havia dezenas de espíritos extraterrestres em formas diáfanas quase transparentes. Os arcturianos são assim, tá? Que massa! Deixa eu ver aqui. Assim como, Etienne, eles são translúcidos. Eles são normais, palpáveis, você toca, eles falam, telepático, tá? Você ouve, mas quando você olha, é igual o Gasparzinho, já viu o Fantasminha Camarada? Então, a textura deles é muito sutil, é extremamente sutil. E aí eu já fiquei imaginando, falei, gente, mas pra eles, então, se fazer assim, pra nós já deve ser difícil, né? Pensa só.
devido à sutileza de seus corpos astrais em relação à pesada carga espiritual de nosso mundo impregnado de vibrações grosseiras. Eles, com a dedicação e a paciência de que um pai dedica a um filho, auxiliavam os nossos mentores mais graduados com seus avançados conhecimentos. Não vou deter-me nos corpos de manifestação desses espíritos, alguns bem diferentes da forma humana, para que este trabalho não seja levado à conta de ficção científica. Eu deposito toda a minha honra e credibilidade na veracidade de cada palavra deste livro. Se eu fosse narrar tais detalhes, talvez algumas pessoas pudessem não compreender a natureza desta narrativa, mas posso lhes dizer que aos autores de livros e filmes de ficção espacial não estão muito longe da verdade, talvez por terem realizado durante o sono viagens semelhantes a essas que estou realizando em plena consciência. E quem assiste a alguns filmes, algumas linhas de filme, percebe que o autor, o diretor, eles estudaram muito, porque tem lógica e tem base científica. Tô falando de MIB não, gente. Talvez o MIB deve ter, sim, não fiz essa análise. Mas alguns filmes têm, sim, tá? Segundo informou Michaim, desde 1925, os espíritos extraterrestres estão em nossa estratosfera, auxiliando o nosso planeta, difundindo sutilmente seus conhecimentos e preparando a humanidade para futuros contatos diretos, o que ocorrerá na era de Aquários, que é a era que nós estamos entrando agora. Então é muito importante a gente ter essa noção de família universal. Porque, gente, para pensar. Você acha que não vai ser um choque para a população? Primeiro que eles não vão acreditar, né? Tudo que vai aparecer, eu vi no jornal, é montagem. Eu vi não sei aonde, é montagem. Eu vi na minha frente, é montagem. Então, quem não entende, quem não acredita, não vai ver, não vai ouvir. E se ver, não vai acreditar, né? E melhor que seja assim, porque se não acredita e vê, enlouquece, surta, aí melhor que não acredite mesmo. Mas o processo já começou, já está acontecendo desde 1925. Muitas crianças índicos, muitas crianças cristais nasceram em prol deste processo mútuo de auxílio interplanetário, que atuam hoje aqui já como adultos, que auxiliam com o auxílio destes seres, né? Então vamos começar a abrir mais a nossa mente, compreender a necessidade de abrir e expandir os nossos conhecimentos para que a nossa mente se expanda também, para a gente não ficar para trás nesse processo de separação de joio do trigo, que lá a gente não vai ter espaço para explicar tudo que está sendo explicado e iniciado aqui nesse momento. Lá onde, Etienne? A gente vai para algum lugar, a gente vai pegar um aerobus, né? Aerobus é o ônibus do plano astral. A gente vai pegar um aerobus e vai para lá? Não. É aqui mesmo. Mas a transformação vai ser tão grande, não só energética, mas física também, que tudo vai se transformar, tudo vai mudar. Por isso que demanda uma bagagem de tempo estendida. Beleza? Não é da noite para o dia. A gente dorme, a era de peixes acorda na era de aquários. Não, aí muita gente não ia acordar, né? Para dizer a verdade, 1% do planeta inteiro acordaria, que é o que vai passar, pelo visto aí, nessa semeadura, nessa triagem aí da separação do joio do trigo. 1%, viu? É o que a espiritualidade acredita, que 1% de 9 bilhões de pessoas é que vai conseguir ser nomeada trigo. O resto, tudo joio. Então vamos apertar o pé, né? Vamos entrar nesse 1% aí, nem que seja igual ali a uma vaca parida, para ver se a gente cabe. Porque eu não tô a fim de começar do zero lá onde haverá só choros e ranger de dentes, não. Beleza? Vamos pensar nisso e agradecer ao nosso mestre por ter descido aqui e deixado essa mensagem, porque os outros não conseguiram enfiar na nossa cachola teimosa. Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Gratidão, gratidão, gratidão por todos que passaram aqui. E gratidão, gratidão, gratidão para todos que passam depois. Uma semana abençoada, gente. Obrigada. Até semana que vem.